Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está sendo bem relevante, está sendo muito comum até e gera muito sofrimento aí para as pessoas, que é sobre a falta de ar. Já existem vários vídeos aí no canal falando sobre a falta de ar, mas assim, qualquer assunto que a gente eleger dentro da fisioterapia respiratória vai ser material para vários vídeos, tá? O que a gente precisa entender quando a gente fala de falta de ar? Tá? Primeiro ponto, que existem várias causas da falta de ar. Até recente eu fiz um vídeo falando sobre as causas de falta de ar no paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Que é uma doença horrível, muito ruim, bem limitante, onde muitos brasileiros sofrem dela. Para essa doença, eu citei 3 causas de falta de ar. Existem várias outras, tá? Se a gente for analisar, vão existir outras aí que pode gerar falta de ar no paciente. Existe também um grupo de doenças que é chamado de fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é um tipo de doença que o pulmão do paciente ele perde a elasticidade, tá? Então o pulmão do paciente não expande ou é limitado de expansão. Essa doença, eu diria, apesar de ser menos comum, pelo menos foi menos comum do que a DPOC, ela está aparecendo bastante. Eu acho que é uma doença mais limitante até que a DPOC, né? Porque o paciente com DPOC ele ainda tem um pouco de expansão no pulmonar. Já o paciente com fibrose pulmonar ele não tem. É um paciente que ele acaba evoluindo para viver com oxigênio, então é uma limitação grande. Quando a gente vai pensar em desenvolver uma forma de tratamento fisioterapêutico para algumas dessas doenças, a forma de conduzir esse tratamento fisioterapêutico é diferente para o paciente com DPOC e é diferente para o paciente com fibrose pulmonar. Por exemplo, eu vou citar um recurso aqui, que é um recurso que eu gosto bastante. São também vários vídeos aí no canal que eu falei sobre isso. Eu tenho um outro canal onde eu só falo sobre esse assunto, que é esse aparelho aqui, que é o Power Breath. O Power Breath é um aparelho de treinamento muscular inspiratório que ele pode ser aplicado, tá? Nos 2 pacientes. Ele pode ser. Agora, o que a gente tem que levar em conta? Então, o Power Breath ele pode amenizar a falta de ar? Sim, ele pode. Ele não ameniza a falta de ar de imediato, mas o uso constante do Power Breath, o uso diário do Power Breath, ele tende a amenizar as queixas de falta de ar do paciente com asma ou DPOC, mas não no paciente com fibrose pulmonar. Tem um outro vídeo também dessa semana onde eu falo que eu acho um pouco complicado pessoas fazerem vídeos ensinando técnicas para corrigir a falta de ar. E de repente você pode falar, mas você tem, né? Sim, tem alguns vídeos falando isso, mas o que eu coloco nos vídeos? Que o vídeo ele não substitui o papel de um profissional. Então a gente tenta orientar, tenta passar informação, mas o que eu gostaria de deixar bem claro nesse vídeo é que o manejo desse tipo de trabalho para amenizar a falta de ar em um grupo de pessoas é um e outro grupo de pessoas é outro, tá? Mas por que você faz o vídeo? Eu faço o vídeo e tento passar essa informação porque nem todo mundo tem acesso a um serviço de fisioterapia. Quem dirá fisioterapia respiratória? Poucas pessoas têm esse acesso. Aí eu vejo também vídeos de familiares ensinando algumas técnicas da fisioterapia respiratória. Que também você vê esse vídeo, vai pegar esse vídeo, essa técnica que foi ensinada nem sempre vai repercutir efeito em todo caso, tá? Mas eu acho que é algo válido, tá? É algo válido para você, paciente ou familiar, pegar a informação, mas a gente precisa entender as causas da falta de ar do paciente. E aí sim, desenvolver um trabalho fisioterapêutico específico.
Exemplo que eu volto a dar é esse recurso aqui que eu gosto bastante. Para o paciente com fibrose pulmonar, é um recurso que não vai ser tão bom assim, tá? Por quê? Porque a causa desse paciente é a elasticidade do pulmão que foi alterada, tá? Porque eu tô falando isso porque tem muito a ver com o que a gente vai abordar hoje no vídeo, tá? Então, assim, a gente... hoje eu recebi o contato de um espectador do canal colocando para mim algumas questões que ele está sofrendo com falta de ar há um certo tempo e os médicos não descobrem o que é. Então, assim, toda queixa de falta de ar de qualquer pessoa é válida. Tá? E realmente, se essa pessoa está reclamando de falta de ar, porque ela está com a queixa de falta de ar. Então, o que a gente levanta de suposição? Que essa queixa de falta de ar pode ser uma doença pulmonar. E se for uma doença pulmonar, que tipo de doença pulmonar é? Essa queixa de falta de ar pode ser uma alteração sentimental do paciente. Aí pode ser ansiedade ou depressão, que isso daí também vai gerar falta de ar. Aí a falta de ar pode ser ainda só uma alteração biomecânica. O que é uma alteração biomecânica? Uma alteração do movimento respiratório. Aí sim é totalmente válido o Power Breathing. E de um modo geral, a maioria das doenças vão gerar essa alteração. E às vezes o profissional médico fazendo uma série de exames, o paciente acha que o profissional não descobriu a causa da falta de ar. E talvez por uma falha de comunicação, o paciente acha que ele não tem nada no pulmão. Esse espectador do canal, ele me mandou uma série de exames, né? Alguns eu não conseguia ver direito, mas a última foto que ele mandou era a foto de uma espirometria. E ali na espirometria que ele me mandou, estava escrito bem assim: distúrbio ventilatório restritivo. Eu só não lembro se era restritivo, leve, moderado ou grave, mas era um distúrbio restritivo. O que é o distúrbio restritivo quando vê na espirometria? Significa que ele tem uma doença ou está desenvolvendo uma doença parecida com a fibrose pulmonar. Seria uma classe de doença da fibrose pulmonar. Provavelmente o profissional médico falou para ele em algum momento, mas estão investigando qual a causa que levou àquela fibrose pulmonar. Mas a causa da falta de ar desse paciente já está claro, que é a fibrose pulmonar. E quando a gente está falando de falta de ar, fibrose pulmonar, que na verdade o pessoal lá está investigando, né? Mas a doença restritiva é uma classe que é a mesma classe da doença de fibrose pulmonar, que é aquela classe que o pulmão do paciente vai ficar com limitação de expansão. Logo, se o pulmão tem essa limitação de expandir, vai ter dificuldade de entrar ar no pulmão do paciente. E se existe essa dificuldade da entrada de ar no pulmão, o paciente vai ter queixa de falta de ar. Então daí, assim, as técnicas de exercício para ansiedade vai funcionar para esse paciente? Não. Power Breathing vai ser bom para esse paciente? Talvez. Tá? Inalação vai ser boa para esse paciente? Não. Pilates vai ser bom para esse paciente? Até certo ponto, sim. Tá? Yoga vai ser bom para esse paciente? Um pouco. Tá? Mas vai ser algo muito limitado, porque a característica base da falta de ar desse paciente é a alteração da estrutura do tecido pulmonar. Tá? Eu vou conversar um pouquinho mais ainda com esse paciente para explicar algumas coisas para ele, mas provavelmente ele falou para mim que a princípio o pulmão dele não tinha nada, mas e os médicos estão investigando, parece que biopsiaram o pulmão dele. Agora sim, a biópsia que o profissional médico fez provavelmente é para descobrir qual que foi a causa que levou àquela fibrose pulmonar ou essa alteração restritiva. Então não é que esse paciente não tem nada no pulmão que justifique a falta de ar. A partir do momento que você vê na espirometria alteração como sendo um distúrbio
ventilatório obstrutivo ou um distúrbio ventilatório restritivo, e isso vem escrito na espirometria. Está escrito. A gente, às vezes, interpreta os gráficos, mas para o leigo ele consegue ver e vai ver que está escrito distúrbio obstrutivo ou distúrbio restritivo. A partir do momento que a espirometria tem isso, você já sabe qual é a causa da sua falta de ar. E daí ele está investigando, sim, torço para que tudo corra da melhor forma possível para ele. Agora, como que a gente vai corrigir a queixa da falta de ar desse paciente? Infelizmente vai ser algo muito limitado, tá? Por quê? Porque a gente não tem como alterar a estrutura do pulmão do paciente se é um pulmão que já está com fibrose. O que a gente pode fazer é oferecer alguns recursos para ele, para que ele amenize essa falta de ar, como por exemplo, dentro da fisioterapia respiratória, técnicas de pressão positiva. Pode ser com ventilador mecânico não invasivo ou com aparelhos de sopro. Daí o Power Breath está fora da jogada, que é um aparelho inspiratório. Apesar de ter algum benefício para o paciente com fibrose pulmonar. Os meus pacientes com fibrose pulmonar, eu uso Power Breath, mediante uma avaliação com um aparelho chamado manovacômetro. Eu uso, mas a base do meu trabalho com pacientes com distúrbio ventilatório restritivo é as técnicas de pressão positiva, tá? Agora, o que eu vejo muito nos vídeos por aí, falando que soprar a bexiga vai ser bom para esse paciente, pelo contrário, soprar a bexiga tende a acabar colabando mais o seu pulmão. Colabar o que é? Fechar mais, tá? Fechar o alvéolo. Isso dá uma falsa impressão de fortalecer o pulmão, mas no meu ponto de vista acaba sendo mais nocivo do que benéfico. Técnicas de desinsuflação pulmonar, que é o padrão freno labial, que tem alguns vídeos aí no canal, seria até bacana para esse paciente, para essa queixa de falta de ar, mas também não seria algo muito significativo. É um paciente que paciente que desenvolve a fibrose, como eu falei, ele acaba tendo essa limitação funcional de uma queixa de falta de ar bem grande. Para o profissional também acaba sendo um pouco frustrante o trabalho com um paciente que está desenvolvendo um distúrbio restritivo, porque tem essa limitação, né, do que fazer, como fazer. Mas isso é mais um exemplo específico que eu passo para vocês sobre a falta de ar, tá? Então, se você vê ali na sua espirometria que está escrito que é um distúrbio ventilatório restritivo e você acha que não tem nada no pulmão, aquilo ali já é um indício que você tem alguma coisa. O resto que o profissional está fazendo, que o profissional médico está fazendo, ele só está investigando para poder entender melhor qual que é a causa daquele problema. Tá certo? É isso que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Um abraço. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal. Assista o vídeo de ontem, aguarde o vídeo de